Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão extraordinária, rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Abro esta sessão, informo que esta reunião extraordinária tem como exclusiva finalidade e discussão do projeto de lei sobre o número 1947 de 2025 e que fora convocada seguindo as normativas do regimento interno desta Casa de Leis. Continuando, peço ao secretário que realize a leitura da ata da última sessão extraordinária. A nossa secretária. Ata da 4ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2025, da legislatura 2025-2028, da Câmara Municipal de Cruz Machado, realizada no dia 24 de fevereiro de 2025. Ata da reunião ordinária, realizada no dia 24 de fevereiro de 2025, correspondente à 4ª sessão ordinária de 2025, na Sala das Sessões da Câmara Municipal, cita Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. Conforme disposto na Resolução número 2 de 2019, publicada em 18 de dezembro de 2019. A gravação em áudio e vídeo dessa sessão encontra-se em meio digital e no site desse Poder Legislativo, sob a presidência do vereador Zeno Kaziuk e secretariado pelas vereadoras Noeli Maria Paz e Terezinha Maria Cotila Golênia, às 19 horas. Verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária e solicitou à primeira secretária que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Quanto ao expediente, adentrou para a leitura as seguintes indicações. Indicação de número 13, de 2025, de autoria do vereador Osmar Antonichen. Após a leitura, o senhor presidente solicitou ao vereador Osmar que justificasse o pedido em tribuna. Indicação de número 14, de 2025, de autoria do vereador Kennedy Drummond de Alvarenga. Logo após a leitura, o senhor presidente autorizou a palavra na tribuna do vereador autor para justificar seu pedido. Indicação de número 15, de 2025, de autoria do vereador Zeno Firmino da Luz. Após lida a redação da propositura, o senhor presidente autorizou o vereador Zeno a fazer uso da tribuna, para justificar o seu pedido. Indicação de número 16, de 2025, de autoria do vereador Joacir Ivacenco. Logo após a leitura, o senhor presidente autorizou o vereador Joacir a fazer uso da tribuna, a fim de justificar seu pedido. Não constando mais documentos no expediente, passou-se para a ordem do dia, a qual iniciou com o requerimento de número 8 de 2025, da autoria do vereador Zeno Firmino da Luz. Lida a redação da propositura, o presidente solicitou ao vereador para explanar sobre seu pedido em tribuna. Na sequência, abriu a palavra para os demais edis. Havendo manifestação e em seguida o requerimento, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, adentrou o projeto de lei ordinário número 1947/2025 do Executivo, que busca alterar o artigo 4º da Lei número 1820 de 2023, a qual autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder apoio financeiro através de termo de fomento à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cruz Machado, a APAI,
e da outras providências. O projeto adentrou em primeira discussão, sendo realizada a leitura da redação do mesmo e anexos. Na sequência, foi autorizada as discussões referente à propositura e, após as manifestações, o mesmo foi encaminhado para análise da assessoria jurídica para posterior emissão de parecer. Dando continuidade, adentrou o projeto de lei ordinária número 1942/2025 do Executivo, cuja emenda autoriza o chefe do Poder Executivo a reestruturar, alterar e criar cargos em comissão e secretários municipais no âmbito do Poder Executivo, na Lei Municipal número 1486 de 2014. Em segunda discussão, realizou-se a leitura do parecer jurídico expedido pela Assessoria do Poder Legislativo. Na sequência, o projeto adentrou em discussão e, após as manifestações dos senhores vereadores e posteriormente encaminhado para as comissões competentes para análise e expedição de parecer, seguindo os prazos legais. Na sequência, adentrou o projeto de lei ordinária número 1944/2025 do Executivo, cuja súmula dispõe, altera dispositivos da Lei Municipal número 1661, de 17 de abril de 2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a promover PSS, Processo Seletivo Simplificado, para a contratação temporária, visando atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e programas específicos e da outras providências. Em segunda discussão, realizou-se a leitura do parecer jurídico expedido pela Assessoria do Poder Legislativo. Na sequência, entrou em discussão e, posteriormente, foi encaminhado para as comissões competentes para análise e expedição de parecer. Logo após, adentrou o projeto de lei ordinária número 1945 de 2025 do Executivo, cuja súmula dispõe: autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder aos servidores públicos da administração direta do município de Cruz Machado revisão geral da remuneração e reajuste real. Em segunda discussão, realizou-se a leitura da análise emitida pelo setor jurídico do Legislativo. Na sequência, o projeto foi aberto às discussões e, após as manifestações, foi encaminhado para análise das comissões competentes para emissão de parecer. Na sequência, adentrou o projeto de lei ordinária número 45/2025 do Legislativo, cuja súmula dispõe, autoriza a concessão de revisão geral e reajuste junto à remuneração dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo do município de Cruz Machado, conforme índices constantes desta lei. Em segunda discussão, realizou-se a leitura das análises emitidas pelo setor contábil e setor jurídico do Legislativo. Na sequência, o projeto foi aberto às discussões e, após as manifestações, foi encaminhado para análise das comissões competentes para a emissão de parecer. Dando continuidade, o senhor presidente declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram os senhores vereadores e vereadoras: Antônio Chibernic Filho, Edivino César Nunes Moreira, Elias Xenco, Joacir Ivacenco, Kennedy Drummond de Alvarenga, Noeli Maria Paz, Osmar Antonichin, Terezinha Maria Cotila Golênia, Zeno Fermino da Luz e, por último, o senhor presidente Zeno Kaziuk. Antes de encerrar a sessão, o senhor presidente fez um último comunicado a todos, realizando a leitura da convocação de 2 reuniões extraordinárias, nos dias 26 de fevereiro de 2025, às 19 horas, e dia 28 de fevereiro de 2025, às 18 horas. Com finalidade, as discussões do projeto de lei 1947/2025, e como nada mais havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretária, demais membros da mesa diretiva e por todos os senhores vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Não constando mais documento no expediente, passamos para a ordem do dia, com a leitura do parecer emitido pela assessoria jurídica desta Casa de Leis ao projeto de lei número 1947 de 2025. Peço à secretária que efetue a leitura do parecer expedido pela assessoria jurídica deste Legislativo.
Parecer jurídico número 5 de 2025. Projeto de lei número 1947 de 2025. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a alterar o artigo 4º da Lei 1820 de 2023, a qual concede apoio financeiro através de termo de fomento à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Cruz Machado, e dá outras providências. Relatório. A proposição de iniciativa do Poder Executivo visa dar nova redação ao artigo 4º da Lei 1820 de 2023, de 26 de abril de 2023, o qual veio a autorizar, no ano de 2023, a concessão pelo Poder Executivo de recursos financeiros via termo de fomento à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Cruz Machado, com validade de 3 anos, abrangendo os períodos de 2023, 2024 e 2025. A matéria visa apenas, e tão somente, alterar o artigo 4º da Lei 1820 de 2023, não havendo modificações de valores ou ampliação de despesas a serem arcadas pelo Poder Público Municipal, sendo assim, dispensando o parecer contábil. A matéria está acompanhada de justificativa, a qual esclarece a necessidade de incluir o profissional de psicologia no termo de fomento firmado entre a Administração Pública Municipal e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cruz Machado, a APAI. É de extrema relevância para o aprimoramento da qualidade do atendimento aos alunos com necessidades especiais. A inserção do psicólogo no quadro de profissionais contratados tem como objetivo atender de forma mais abrangente e eficaz os alunos com o diagnóstico de transtorno do espectro autista, TEA, além daqueles que apresentam demandas específicas de acompanhamento psicológico. Observa-se que a alteração se refere apenas à inclusão do profissional de psicologia junto ao termo do fomento, para fins de aprimorar os atendimentos já prestados pela entidade. Destaco que, em anexo ao projeto, encontra-se o parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria, termo de colaboração número 02 de 2023, autorizado pela Lei 1820 de 2023, o qual é expedido pelo Poder Executivo, tendo como análise final a aprovação do processo de contas do exercício de 2024, referente à aplicação e execução da parceria pela entidade, comprovando assim a correta aplicação dos recursos recebidos no ano de 2024. Da análise. Constata-se que a legalidade da realização do termo de fomento já foi objeto de análise jurídica à época quando proferida a Lei 1820 de 2023, análise esta que deu-se com fulcro na Lei Federal número 13.019 de 2014, a qual dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, além de definir diretrizes para a política de fomento, de cooperação e de cooperação com organizações da sociedade civil. Tem-se que, à época da realização do termo, for apresentado o plano de trabalho pela entidade, o qual vem sendo executado desde então, tendo como objeto principal o que dispõe o seu artigo 4º da Lei 1820 de 2023, o qual, conforme se verifica no seu texto em vigor, previa a contratação pela APAI dos profissionais de fonoaudiologia e terapia ocupacional. Pois bem, este se refere ao plano de trabalho que acompanhou à época o projeto de lei que for aprovado e resultou na Lei 1820 de 2023, e ainda o qual serve de norte para a prestação de contas que a entidade deve fazer ao município a cada exercício financeiro. A execução de metas não previstas no plano de trabalho pode, sim, ensejar a reprovação das contas, sendo necessário que o órgão concedente
no caso o município, autorize essa alteração. No ponto acima, é que se destina a alteração do artigo 4º, ou seja, incluir em sua meta e plano de trabalho a inserção do psicólogo no quadro de profissionais contratados para que os recursos recebidos pela entidade nesse exercício financeiro possam ser aplicados também para o pagamento dessa despesa. Caso contrário, não poderá o fazer, e se o fazer sem a pretendida alteração junto ao artigo 4º da Lei 1820 de 2023, a entidade estaria descumprindo o termo e sujeita a uma reprovação de contas, o que estaria ainda futuramente, obstaria ainda futuramente receber novos recursos do município, assim como devolução e recursos. Portanto, restou comprovado a necessidade da alteração pretendida, junto ao artigo 4º da Lei 1820 de 2023, tendo o município, através da justificativa apresentada com o projeto de Lei 1947 de 2025, demonstrando o relevante interesse público da matéria. Conclusão. Estando o projeto de Lei 1947 de 2025 a atender os preceitos legais, não havendo vícios de forma e de iniciativa, e estando amparado pela Lei Federal 13.019 de 2014, pela Constituição Federal em seu artigo 30, inciso 1º, assim como pela Lei Orgânica do Município de Cruz Machado, artigo 16º, inciso 1º, e artigo 77, inciso 3º. Entendo que este está apto à análise, discussão e votação dos nobres edis, opinando essa assessoria jurídica. Pela constitucionalidade e legalidade da tramitação, em atendimento aos preceitos regimentais do processo legislativo, pela constitucionalidade e legalidade na forma da legislação acima indicada nesse parecer, pela regular tramitação do presente projeto de lei, cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito, assim como as comissões competentes expedir seus pareceres. Por fim, ressalto que a votação não possui quórum especial e a aprovação dar-se-á por maioria simples de votos, presentes a maioria absoluta dos vereadores, conforme determina a nossa lei orgânica. Nesses termos, é o parecer Cruz Machado, em 25 de fevereiro de 2025, Elisângela Marli Zakrzewski, assessora jurídica do Legislativo Municipal. A propositura está em segunda discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Posso? Senhor presidente, só gostaria de falar um pouquinho sobre a questão, né, do transtorno do espectro autista, né? Então, o autismo. Muitas vezes a gente ouve nas redes sociais, por aí afora, né, que é falta de uma boa palmada, que falta de chinelo, que falta de umas boas varadas, para que a criança não fique com manha. Né? Hoje nós sabemos que o autismo não tem nada a ver com manha ou com birra de criança. Nós temos hoje comprovado, né, que o autismo ele é identificado desde a mais tenra infância. Já enquanto o bebê está sendo amamentado, a mãe já consegue perceber que essa criança está trazendo algumas características diferentes. Então, o que nós precisamos fazer, eu vejo que, além desse tratamento que o município e a PAI estão fazendo em parceria, nós precisamos começar a reforçar a ideia de que essas crianças, realmente, elas precisam desse acompanhamento. Que os pais dessas crianças também precisam estar sendo acompanhados e orientados. Só um pai e uma mãe que tem um filho autista poderá falar a respeito. As outras pessoas, né, elas não têm que ficar dando palpite e opinião. O autismo é sério,
está aumentando o número de casos, e a gente vê isso crescendo dentro de sala de aula. Hoje, nós não temos, se a gente analisar, nós temos várias salas de aula com crianças autistas, e nós precisamos orientar as famílias. Nós precisamos estimular as famílias a aceitar que a criança tem algum transtorno e que essa criança precisa de um atendimento. Muitas vezes os pais, inclusive, negam. Eles não querem aceitar. E quanto mais tarde, quanto mais tempo demorar para se fazer essa aceitação, menos essa criança vai se desenvolver. Então, o autismo precisa ser discutido, o autismo precisa ser estudado, e nós precisamos compreender que a nossa sociedade hoje, né, traz muito mais crianças com essa necessidade especial. Eles são diferentes, eles trazem características diferentes, mas eles trazem características muito especiais também. Então, só gostaria de reforçar que a importância é de a gente estar usando as redes sociais para reforçar que essas crianças precisam de um acompanhamento, precisam de um segundo professor, e as famílias precisam também de apoio e amparo diariamente. Porque, como dizem os pais, cada dia é um dia. Obrigada. Senhor presidente, colegas, eu gostaria de complementar a fala da nossa colega vereadora, professora Terezinha. Falta gente para trabalhar na PAI, né? Só o fonoaudiólogo e TO, terapeuta ocupacional, faz falta para essas crianças. Hoje elas são crianças, né? E amanhã serão adultos, então precisamos unir forças, nós, né? Se conseguir trazer recurso para a PAI, para que eles se desenvolvam, cresçam, sejam independentes no futuro, né? Então o psicólogo vem a somar, vai ajudar demais os pais, porque, como a senhora acabou de falar, os pais também precisam de acompanhamento, não só as crianças, né? Porque a mãe está sobrecarregada, o pai está sobrecarregado. Não sei se essa psicóloga vai poder auxiliar os pais também. Seria muito importante que pudesse atender também. Um agradecimento que eu faço à deputada Flávia Francischini, por causa que ela vai fazer o diagnóstico itinerante, são 40 ou 50 vans pelo Estado. Só que daí você consegue as vans, mas os profissionais, né? Então, estão brigando bastante para que vá e tenha-se um laudo médico que comprove que essa criança tem esse transtorno para que possa ser tratado. Tem criança que fica anos, como foi o caso que chegou no ensino médio, daí que foi diagnosticada com TEA. Né? Então, é muito importante essa psicóloga, muito importante ter mais TO, mais fono. Esperamos conseguir no futuro e que venham essas caravanas itinerantes com médico, com psicólogo, com psiquiatra, para que possa diagnosticar o mais cedo possível e poder tratar essas crianças. Como eu já falei, hoje são crianças, amanhã são jovens, são adultos, os pais hoje estão aqui, e amanhã, quando os pais não tiverem, quem vai cuidar dessa população, né? Só para complementar mesmo, muito obrigado, senhor presidente. O projeto segue regimentalmente para análise das comissões competentes desta Casa de Leis, que devem se manifestar seguindo os prazos legais. Nada mais a tratar, declaro encerrada esta sessão extraordinária, convidando a todos para a próxima sessão extraordinária, dia 28 de fevereiro, às 18 horas. Boa noite a todos.